Bom dia, amados irmãos. Graças a Deus por mais essa festa diante do Senhor. O vasto conhecimento eu deixo por conta do Espírito Santo, né? Mas obrigado, Narciso, pelo carinho. Meus irmãos, eu tenho certeza que todos aqui teriam um exemplo a citar dos absurdos que acontecem hoje, não apenas no meio evangélico, mas no cristianismo como um todo, né? Os desvirtuamentos da fé que a gente verifica, né? E, de fato, os desvirtuadores e os desvirtuamentos da fé têm caminhado paralelo à fé verdadeira como uma sombra que acompanha, porque o nosso inimigo das nossas almas, ele é incansável nessa batalha pelas nossas almas. Então, nessa manhã eu achei por bem trazer o tema a respeito da natureza e importância da fé. Mais cedo do que nós imaginamos vai se manifestar o anticristo. E a palavra de Deus diz que ele vai operar pelo engano. Ele vai arrastar multidões pela operação do engano. E aquele famoso, eu fiquei até assustado quando eu vi isso, aquele famoso Instituto de Tecnologia dos Estados Unidos, o MIT, né? Ele afirmou que a inteligência artificial vai mudar tudo, inclusive você. Falou assim, misericórdia. Então, irmãos, os dias são maus, o engano está prosperando, está aumentando. Então, nós precisamos estar firmes na fé. Eu quero ler com a igreja Hebreus 10, verso 38 a 39. Hebreus 10, 38 a 39. Eu vou ler na versão Almeida, Revista e Corrigida. Diz assim: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Irmão, se hoje a gente sair daqui, lógico, eu sei que vocês já estão seguros disso, mas assim, confirmado mesmo no coração, que o maior milagre da fé é permanecer até o fim, eu estou satisfeito, né? Na verdade, o maior milagre de todos é a conversão. Mas permanecer faz parte da conversão. Na verdade, são dois em um, né? Interessante que o próprio apóstolo Pedro teve um momento na vida dele, naquele dia que ele falou que Jesus estava redondamente enganado sobre ele, todos o negariam, menos ele. E Jesus falou que intercedeu por ele e acrescentou: quando você se converter, fortalece os seus irmãos. Isso deve gerar temor no nosso coração, porque às vezes a gente sabe tudo de Bíblia, mas ainda não se converteu, né? Eu creio que Pedro se converteu naquele momento em que ele terminou de negar Jesus, e Jesus olha para ele, ele olha, e o olhar dele se encontra com o olhar de Jesus, e ali ele chorou amargamente pela atitude dele. Ali eu acho que foi um momento precioso da conversão de Pedro. Meus irmãos, aqui o texto fala em dois aspectos fundamentais. Fala em viver da fé e crer para a conservação da alma. Nós precisamos saber o que significa isso. Viver da fé e crer para a conservação da alma. Tem um outro texto em Romanos 1,17, eu vou ler aqui na Almeida, Revista e Corrigida, que nos traz um pouco mais de informação sobre isso. Romanos 1,17 diz assim: porque nele, referindo-se ao Evangelho, nesse texto Paulo vem discorrendo sobre o valor do Evangelho, ele diz: porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Então, o que eu tiro a partir dessa escritura, irmãos, é que nós podemos afirmar que viver da fé é viver o Evangelho no dia a dia, de modo que o seu resultado prático apareça
seja mostrado e, principalmente, seja descoberto, porque o falso evangelho está aí por todo lado. Em outras palavras, a graça de viver da fé manifesta exalta a justiça de Deus, torna a justiça de Deus conhecida a todos mediante os resultados que a fé pode produzir na vida do crente que se distingue dos infiéis. Então não é na vida de todo crente, é na vida do crente que se distingue dos infiéis. Ele manifesta a justiça de Deus no seu proceder no dia a dia, isso tudo mediante a fé. Essa é a obra do evangelho prático na nossa vida, é mediante a fé. A fé, irmãos, é tudo. Do início ao fim, o que vai nos conduzir a Deus é a fé. Tem uma frase que eu gosto muito que fala que a fé honra Deus e Deus honra a fé. De uma forma ou de outra, meus irmãos, a fé, ela determina o modo como todas as pessoas vivem. O crente vive conforme a sua fé, o ateu vive conforme a sua falta de fé. Aquilo que cremos determina o que somos. Então, veja como é importante nós caminharmos com passo seguro nesse assunto, nesse tema que é a fé. A fé, então, é essencial para a vida valer a pena. Nós sabemos que a conservação da alma, o texto aqui, quando fala conservação da alma, está falando da salvação da alma. Nós temos o que a ciência chama de psique, que é a nossa parte interior, que é a alma, né? A ciência fala psique, e a ciência diz que nós somos seres psicossomáticos, ou seja, corpo e alma formando o todo. Mas, na verdade, irmãos, eu vejo a salvação da alma algo imediato à conversão. Porque existem dois tipos de estresse. Existe o estresse do corpo e o estresse da alma. Os problemas interiores que abatem o homem. E a conversão, ela nos traz, mediante a fé, a coragem, a direção, a confiança, a esperança, todos os elementos que nos permitem vencer vitoriosamente as circunstâncias, as dificuldades do mundo. As pessoas que não têm essa fé verdadeira, elas estão frágeis diante de um mundo cheio de maldade, de traição e tanta coisa. E, de fato, a palavra de Deus diz assim, lá em 1 João 5, do verso 4 ao 5, eu vou ler na Almeida, Revista Atualizada. Todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aí vem a pergunta, quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Aqui o texto aponta o fundamento da fé. Uma fé que não está olhando para Jesus, é uma fé frágil e que não vai levar a pessoa a permanecer até o fim. Não vai sustentar a jornada de fé dessa pessoa. Então, toda fé, irmãos, ela precisa ter um fundamento que é Jesus. Eu diria, irmãos, isso é um pensamento meu, se você ainda não se admira com a beleza de Cristo, você ainda não se converteu. Porque a conversão nos faz crescer nesse entendimento de quem é Cristo, a beleza de Cristo, o amor de Cristo, a força dele. Ontem mesmo, a gente estava lá na casa do Fábio, montando o berçozinho para o André. Ele cresceu, ele teve que mudar o bercinho, aumentar o berço. Aí estava o Fábio, a Sanara, a Natália, o Felipe, 4 pessoas lutando ali para montar o berço, olhando o mapinha, os parafusos, as pecinhas, né? E depois, já de uma meia hora, conseguiram montar o bendito do berço. E eu estava pensando comigo, os salmos dizem lá, que o louco diz no seu coração, não a Deus. A gente, para montar um bercinho, leva meia hora, 4 pessoas e precisa do mapa.
Aí o louco diz não a Deus, diante da beleza de tudo que a criação se apresenta, né? Então, irmãos, a pessoa que não se admira profundamente da beleza de Cristo, ainda não experimentou o que é a conversão. Porque nós nos convertemos a Ele, estamos nele, vivemos nele, por Ele. Isso é um relacionamento. Eu diria, então, que fé não é uma energia, não é uma força, fé é um relacionamento. A fé bíblica, irmãos, é importante a gente dizer isso. A fé bíblica nada tem a ver com ser crédulo. Eu tenho fé, mas não sou crédulo. O que é o fideísmo? O fideísmo é aquela crença, é você acreditar em algo que não tem fundamento. É algo que depende da sorte ou do acaso. E a gente vê muitas pessoas falarem, vou fazer uma fezinha na loto, né, no jogo, porque ele não tem garantia nenhuma. Isso é o fideísmo. A pessoa... É o bobo, né? O bobo é aquela pessoa que é convencida facilmente. E então, quando você falar assim, eu sou crente, mas não sou trouxa, pode falar se o sentido for esse. Né? Eu tenho uma fé fundamentada, eu não sou trouxa, porque o trouxa é o que anda no fideísmo. Eu daria um exemplo aqui, irmãos, que é bem prático, para a gente entender o momento em que você rompe com o fideísmo e entra na fé verdadeira. Imagine você no meio de um incêndio, você ali desesperado, e você vê uma porta, você corre para aquela porta, mas do meio da fumaça surge um bombeiro, fardado, equipado. Você tem certeza que é um integrante do corpo de bombeiros. Ele fala, não corra para essa direção, porque você vai morrer. Atrás da porta tem um perigo mortal. Vem comigo. Se você romper com o seu instinto, o seu desespero, você vai seguir o bombeiro. Por quê? Ele sabe mais do que você. Ele é corajoso e tem treinamento, enquanto que você está desesperado e não tem treinamento nenhum naquela situação. Então, a fé é você seguir um fundamento. A fé é inteligente, sabe, irmãos? A fé é inteligente. Os críticos da fé dizem que a fé é o ópio dos ignorantes, mas isso aí é um ataque sem fundamento. Porque, irmãos, quando você se debruça sobre a palavra de Deus, você vai encontrar lá datas, nomes, lugares, tá? No reinado do rei tal, no mês tal, aconteceu isso e isso. Você, quando abre Lucas, já no capítulo 1, já no verso 3, Lucas fala, ó nobre Teófilo, depois de acurada investigação, eu relato para você, aí começa a relatar os fatos sobre Jesus. Eu imagino Lucas entrando na casa de Pedro e conversando com ele, perguntando, você tem certeza que ele ressuscitou? E Pedro falando, eu estive com ele e tal. Então, a acurada investigação, né? É tão diferente de outras religiões, onde se diz isso e aquilo da autoridade lá da religião, mas não tem testemunha, não tem data, não tem lugares. Eles é que precisam de fé. A nossa fé, ela é edificada na palavra de Deus, porque está mostrando claramente tudo que aconteceu. Jesus é histórico, os apóstolos são históricos, todos aqueles reis são históricos. Eu fico encantado quando eu leio Daniel e vejo ali pela história geral, tudo aquilo que ele profetizou aconteceu, aqueles reinos, um reino após o outro. Mas eu não estou dizendo que a fé ela se fundamenta só no conhecimento de leitura, de geografia, de história. Não é? A nossa fé, o próprio Senhor Deus, o próprio Espírito Santo edifica a nossa fé, operando milagres, operando o seu cuidado na nossa vida. Eu tenho certeza que todos aqui que são convertidos têm um milagre para relatar, ou vários milagres. Momentos em que você viu nitidamente que não tinha saída e foi Deus que te conduziu, te deu sabedoria, milagres após milagres. Então, lá em Hebreus 11 fala que
A fé é o firme fundamento das coisas que ainda não vemos e também é prova do invisível. O Espírito Santo nos dá prova o tempo todo. Vamos adiante aqui. Então, irmãos, eu estava falando do fideísmo. Então, romper com o fideísmo é abraçar a fé verdadeira, a fé bíblica. É importante essa questão do bombeiro, né? Ele sabe mais do que eu, ele é um caminho seguro. A Bíblia, irmãos, ela nos permite conhecer de Deus e de nós mesmos. Sem a palavra de Deus, eu jamais teria conhecimento de coisas sobre mim mesmo, por mim mesmo. A Bíblia me mostra o perigo do meu ego, né? E aí eu começo a largar aquele ego que pensa que só vai para o céu quem vota no meu candidato, quem torce para o meu time, quem faz igualzinho lá na minha igreja. Não estou falando aqui de relativização da fé. Eu estou falando aqui, irmãos, que Deus tem gente de coração sincero no mundo inteiro. Então, o coração convertido, ele quebra o ego, o exclusivismo. Quando você vê uma pessoa exclusivista, só aqui que tem salvação, é um indício de uma seita. Não é uma fé saudável. Eu escrevi aqui, não seja um crente somente crédulo. Infelizmente, nós temos crentes que são somente crédulos, ou seja, eles não se debruçam sobre a Escritura, eles não buscam o fundamento da sua caminhada. Então, é do tipo, vou dar um exemplo aqui, tem crente que acredita naquelas fábulas que Jesus ressuscitava passarinho quando era criança. É uma coisa totalmente antibíblica. Só quem não tem fundamento bíblico é que acredita nessas fábulas. Porque os irmãos sabem que para que a obra de Jesus, para que ela fosse aceita por Deus, que é o juiz verdadeiro, Jesus teria que ter um nascimento e uma vida igual a que nós tivemos, a que nós temos. Jesus teria que passar por todas as circunstâncias da vida mortal. Então, ele nasceu de mulher, o texto, a palavra fala que ele era submisso aos seus pais, né? Para que ele não virasse um pequeno demônio, ele era submisso aos seus pais, ele foi educado. Lá em Hebreus fala que ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Jesus, o tempo todo ele falava, não é chegada a minha hora, ainda não é chegada a hora. Ele sabia o tempo das coisas. Então, quando você tem uma base bíblica, você não embarca em fábulas, em histórias paralelas, coisas que o filme está mostrando. Infelizmente, irmãos, existem muitos crentes seguindo o apóstolo Mirim, seguindo tantas aberrações, porque são crentes crédulos, crentes facilmente enganados, porque não tem fundamento. Você imagina imagina o constrangimento que seria Jesus, criança, pensando na cruz, pensando no resgate da humanidade. Aí vem lá a Maria e tira a roupa dele para dar banho, depois aplica talco nas nádegas dele. O constrangimento que seria isso? Não tem sentido. A obra de Deus, o Espírito Santo, não escandaliza, não tem engano. Mas, infelizmente, tem gente que acredita, está dentro da igreja e acredita em historinhas de todo tipo. E nós tenhamos o temor de Deus de não ser um crente crédulo, mas um crente firmado no fundamento da palavra de Deus. Amém. O próximo tópico, então, o que Deus significa para você? Como eu já disse aqui, irmãos, isso é fundamental. O que Deus significa para você? Porque a fé é no fundamento. Esse relacionamento com Deus, mediante a fé, ele trabalha de dois lados: a confiança e a prova. Tá? Eu confio em Deus e vou até o fim e a prova acontece.
São dois fatores trabalhando junto o tempo todo. A título de ilustração, eu peguei aqui um dos heróis da fé, eu peguei Jefté. Jefté foi um dos juízes sobre Israel, e Jefté se tornou um problema para os rabinos, os intérpretes da cultura judaica. Porque Jefté, ele viveu numa época das mais tristes de Israel, em que a nação inteira se corrompeu com o costume da terra, os deuses dos cananeus, a cultura tomou conta assim, do comportamento do povo de Israel, de tal forma que Jefté ofereceu um sacrifício a Deus confuso, misturado com a tradição dos cananeus. E isso trouxe um tal escândalo, vamos dizer assim, diante da fé judaica, que os rabinos eles registraram, como é o nome, os rabinos eles têm lá um livro, o Midrash, acho que é Midrash, né, o nome desse livro, onde eles fazem os comentários para clarificar o entendimento da Torá. É tipo os comentaristas, né, que nós temos, que comentam o texto bíblico. Lá no Midrash, os rabinos vão registrando pensamentos que facilitam o entendimento da Torá. Então, lá no Midrash, eles registraram que nenhum do povo de Israel jamais cometa o absurdo que Jefté cometeu. E lá eles registram, aquilo não foi um sacrifício, aquilo foi uma oblação. O que é oblação? É uma oferta voluntária a Deus, mas que a Torá não requer. Então, a forma que eles encontraram de contornar essa oferta de Jefté a Deus. E aí a gente pergunta, por que esse Jefté está lá na lista dos heróis da fé? Por que ele é um exemplo para nós de fé? Inicialmente porque, irmãos, tanto ele quanto todos os juízes de Israel, eles aceitaram o chamado e cumpriram o chamado de resgatar Israel de um momento de crise. Toda vez que tinham uma opressão inimiga, vinham povos estrangeiros, dominavam sobre Israel, levantava-se um juiz para libertar o povo, a nação daquele inimigo externo. Então Jefté foi esse que atendeu o chamado no momento de crise. Se sabe que no momento de crise todos fogem, e ele teve a ousadia, a coragem, assumiu, cumpriu o chamado. Só isso aí já justifica ele ser chamado de servo bom e fiel, tá? Porque a fé é isso, é receber o chamado e cumprir o chamado, tá? A fé, ela cumpre essa trajetória, aceitar o chamado, ir até o fim, cumprir o chamado. Mas eu peguei Jefté, irmãos, porque eu encontro aqui uma atitude dele que demonstra o que Deus significa para ele. O episódio lá foi o seguinte, o exército inimigo, esse relato está lá em Juízes, depois os irmãos vão ler com calma, Juízes 11. O exército inimigo dos amorreus, o rei amorreu, estabeleceu o seu exército ali na fronteira de Israel, e queria fazer guerra. E o motivo dele era retomar o território que, na época de Moisés, os hebreus tomaram dos amorreus. Lá no livro de Números tem um relato desse episódio. No finalzinho do livro de Números, quando eles estavam se aproximando da terra prometida, eles pediram passagem pelo território dos amorreus, e os amorreus negaram, né? Moisés falou, nós vamos em paz, vamos pela estrada, não vamos beber a sua água, não vamos passar pelas suas plantações, nós só queremos atravessar, né? E eles recusaram e ainda fizeram guerra contra Israel. Aí veio a palavra do Senhor
a Moisés e disse: avança e toma posse da terra. E foi isso que eles fizeram, combateram, e aquele território passou a ser habitado pelo povo hebreu. Então, 300 anos depois, na época já de Jefté, 3 séculos depois, em torno disso, esse rei amorreu resolve retomar esse território. E a atitude de Jefté, ele envia mensageiro para o rei amorreu e diz assim, em resumo, quando os irmãos lerem lá a passagem, Juízes 11, em resumo ele diz assim: não vou negociar, nem vou abrir mão daquilo que Deus já me deu, daquilo que Deus já nos deu. Ou seja, não vou recuar. Tá? Eu achei importante isso com aplicação prática para a nossa vida. Não vou negociar, não vou recuar daquilo que Deus já me deu. Tem uma passagem, um escrito de Paulo, que ele fala assim: cada um permaneça no lugar que Deus o colocou. No contexto lá ele está falando do estrangeiro, do escravo, cada um na sua condição social, né? Mas a gente se aplica também a essa permanência. A gente não recua, a gente avança. O povo de Deus, ele não recua. E Jefté mandou essa mensagem. Ele diz lá, eu vou ler aqui, Juízes 11, 23 e 24. Ele diz assim: o Senhor, Deus de Israel, desapossou os amorreus ante o seu povo de Israel. E pretendes tu ser dono desta terra? Não é certo que aquilo que Quemós, teu Deus, te dá, consideras como tua possessão? Assim possuiremos nós o território de todos quantos o Senhor, nosso Deus, expulsou de diante de nós. Que atitude linda, de fé, não é, irmão? Atitude de quem avança, não retrocede. E eu achei lindo aqui no verso 27, quando Jefté fala assim: você está cometendo um erro em lutar contra mim. Já pensou? Você dizer para o inimigo: olha, eu não vou recuar e você está cometendo um erro de vir contra mim. E aí o fato, no texto lá relata, combateu, e Jefté falou assim: que o Senhor, o juiz, julgue hoje quem de nós está certo, os israelitas ou os amonitas. Os amorreus aqui, irmãos, você deve perguntar, por que é amorreu e outra hora é amonita? O termo amorreu era usado de forma geral para os cananeus, né? E amonitas é especificamente esses descendentes de Amon. Então, irmãos, o que ele fez? Ele creu em Deus, confiou em Deus e falou: você vai ver a prova. Não é importante isso? Eu creio em Deus e você vai ver. Se você vem contra mim, você vai ver a prova da minha fé. É importante. Fé é não duvidar nem retroceder. E aí, irmãos, eu tenho que trazer um esclarecimento importante. Fé é não duvidar, não é? Mas não é pecado ter dúvida, porque a dúvida faz parte da nossa natureza humana. Toda vez que Deus me manda fazer alguma coisa, eu pergunto: como vai ser, qual o recurso, quem vai me ajudar? Eu tenho um tanto de perguntas. Agora, o que é pecado é duvidar. Duvidar é pecado. Agora, ter dúvida é normal. Quando o anjo apareceu a Maria, ela perguntou: como vai ser isso, Senhor? Né? E aí o anjo explicou e falou: então se faça conforme a vontade do Senhor. A dúvida não pode prevalecer nem nos imobilizar contra o chamado. Então, ter dúvida é diferente de incredulidade. Eu vou aqui ler, irmãos, um outro relato de uma vitória que Deus deu, também lá no livro de Juízes. Lá em Juízes 4 relata que Deus deu vitória sobre o rei Jabim. Ele reinava na cidade de Azor, ali na terra dos cananeus.
Eu vou ler aqui verso 1 e 2. Os irmãos vão ver que coisa interessante. Na época dos juízes, eles tiveram que combater o mesmo povo que Josué tinha desapossado. O mesmo povo. Para nos mostrar que nenhuma área da nossa vida interior, nossa vida com Deus, nenhuma área está 100% garantida. Se nós não estivermos em Cristo, santificando a nossa vida, aquela área pode ser tomada de volta pelo inimigo. Foi o que aconteceu. Juízes 4. Diz assim: depois da morte de Eude, que foi um dos juízes de Israel, mais uma vez os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e assim o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava a partir de Azor. E aqui, quando os irmãos vão lá em Josué 11, tem um relato desse mesmo rei Jabim. Josué 11, 1, 5. Quando Jabim, rei de Azor, soube disso, enviou mensagem e tal, e combateu. Aqui tem um relato, né, do confronto, e diz que Josué prevaleceu sobre eles. Tá? Então, irmãos, a vigilância, por isso que Jesus nos alertou, né? Vigiar e orar, né? Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então não tem pastor, não tem profeta, não tem esse que é o cara, sabe? Não tem esse. Eu digo, às vezes eu brinco com o pastor Elton, eu falo assim, a gente é tudo farinha do mesmo saco. A gente, né? E o apóstolo Paulo fala assim, aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. Irmãos, em dias enganosos como esses que nós vivemos, nós estamos no final dos tempos. Que cada um cuide que não caia. E lá no Apocalipse também fala, né? Guarde a sua coroa para que ninguém tome, né? É uma coisa assim. Agora, os irmãos podem perguntar, mas quando os irmãos lerem o texto, tanto o texto de Juízes quanto o texto de Josué menciona o rei Jabim, que combateu Israel. Aí você pode perguntar, mas 300 anos depois, como é que esse rei Jabim ressuscitou, se ele foi morto lá? Josué matou esse rei. Aí, irmãos, para você não ter dúvida sobre a fidelidade das Escrituras, os comentaristas dizem que Jabim pode ser um título honorífico. Se você vê, por exemplo, eu até anotei aqui, o Papa João XVI, ele, na verdade, é Robert Francis Prevost. Se você vê Dom Pedro I, ele, na verdade, é Pedro de Alcântara, Francisco Antônio, João Carlos Xavier, de Paula Miguel, Rafael Joaquim, José Gonçalves, Pascoal, Cipriano, Serafim de Bragança e Bourbon. Entendeu? Então, esse Jabim deve ser o título do... como tem, por exemplo, aquele rei, Coração de Leão, sei lá. Por exemplo, a música Aquarela, o autor da música é Toquinho, mas o Toquinho não existe. Na verdade, Toquinho é Antônio Pesci Filho. Toquinho é o apelido que a mãe dele chamava, né? Então é só isso, só esse esclarecimento para a gente não ler depois em casa e ficar, né? Como é que pode? Mas é assim. E para concluir, meus irmãos, eu quero dizer o seguinte: a questão da fé não é conquistar, é se manter avançando. Nós estamos numa época em que as pessoas correm atrás de libertação, de milagre. A libertação, irmãos, é só o início, ela não é o fim em si mesmo. Deus liberta para que a pessoa siga servindo ao Senhor, né? E o que a gente verifica muito, principalmente em curso de Casados para Sempre, a pessoa chega com um relacionamento destruído, aí quando ela começa a caminhar direitinho, a se encontrar, aí ela larga a mão, né? Porque no coração dela ela só queria resolver a encrenca. E então, irmãos, o chamado é para um início de uma trajetória, não é um propósito em si mesmo. E a palavra de Deus me impressiona quando, lá em Malaquias 2:2, esse texto ele esclarece bem que uma pessoa pode ser ricamente abençoada e mesmo assim está caminhando para o inferno.
Malaquias 2,2 diz assim: se o não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes no coração dar honra ao meu nome. Né? Não propondes isso, dar honra ao meu nome. E então, concluindo, o apóstolo Paulo, ele fala que a nossa leve e momentânea tribulação, lá em 2 Coríntios 4, ele fala: nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que, aqui é importante, na medida em que não olhamos só para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas e eu diria gloriosas. Amém, irmãos? Amém. Então é isso que o meu desejo para essa igreja, essa congregação, é que a gente entenda o significado e o valor da fé. A fé que significa alguma coisa é a fé que nos faz ir até o fim, ser fiel até o fim. É a fé que vale a pena, é a fé que salva. Não é a fé que faz milagre. As pessoas entendem a fé como milagre. Tá? Aparece um aventureiro aí, curando e fazendo. Então, aquele é um homem de Deus. Não. A fé está acima de fazer milagres e prodígios. A fé é permanecer honrando ao Senhor até o fim. A salvação significa viver para Deus. Se você viveu para Deus, você alcançará a salvação da sua alma. Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos orar. Louvamos teu nome, Senhor, pela excelência da tua palavra, pela preciosidade desse momento aqui, com os nossos irmãos, meditando no quão profunda e preciosa é a tua palavra, a tua direção para as nossas vidas, Senhor. Ó, Pai, nós somos tão fracos, somos tão falhos, que o Senhor nos conduza, nos permita sermos crentes vencedores, crentes que prossigam, nos permita glorificar o teu nome numa vida entregue ao Senhor, que confia no Senhor e que mostra a prova dessa confiança. Que a nossa fé seja esta prova, Pai, da confiança de que Tu és Deus, que Tu és soberano, que Tu és Senhor sobre todas as coisas. Reina nas nossas vidas, Pai, nós pedimos, é o nosso pedido, Senhor, reina em nossas vidas. Nos traz entendimento espiritual, abre os nossos olhos, Senhor. Queremos conhecer mais e mais de Ti. Queremos nos encantar com a beleza de Cristo, Senhor. Nos leva a esse lugar de encantamento pela beleza de Cristo, a beleza do Teu chamado. Faz essa obra em nossas vidas, Pai. Edifica esta igreja, que sejamos vitoriosos até o fim, para a glória do Teu nome, ó Pai. Amém. Deus abençoe, queridos. Amém. Anjos te louvam, os anciãos se prostram.